Ir a escuchar al hijo de Jair Bolsonaro que ha llegado hasta este lugar, a Flávio Bolsonaro. Escuchamos. Motivo de grande honra, a direita mundial está em festa e espero dar um abraço aqui e transmitir também um abraço tanto do presidente Bolsonaro como do deputado Eduardo Bolsonaro ao presidente Cássio. ¿Qué le parece que por su presencia Lula da Silva no haya venido? Não, eu acho que qualquer chefe de nação deveria prestigiar a posse do presidente do Chile. E uma pessoa que um país que tem acordo bilateral de comércio com o Brasil, acho que tem que pensar sempre no povo brasileiro em primeiro lugar e estreitar essas relações, ampliar o corredor aqui nosso o bioceânico, que é uma coisa que se evolui bastante, interessa ao Brasil para as exportações brasileiras, em especial para a Ásia. Então acho que a gente tem que aprender a viver com quem é diferente. Senador, ¿usted apoyará a Michelle Bachelet? Para meu país com muito orgulho. Senador, ¿usted apoyará la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas? Su presencia aparentemente su presencia aquí. O Lula foi muito pequeno com essa postura, porque ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele. O Chile é importante parceiro comercial do Brasil, o Chile pode ser ali finalmente a saída do Brasil para o Oceano Pacífico com a corredor bioceânico, que é um projeto que está em constante desenvolvimento, poderia ter sido aprimorado. Portanto, ele deixa de defender os interesses dos brasileiros e coloca uma questão pessoal, uma birra, um rancor em primeiro lugar. Então, graças a Deus, temos aqui um senador brasileiro vindo aqui representar o Brasil e é um motivo de muita honra para mim vir dar aqui um abraço do presidente Cássio e também trazer um abraço do presidente Bolsonaro e também do deputado Eduardo Bolsonaro ao nosso amigo Cássio. Brasil debiera apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Tem que falar o presidente da República, não estou sentado na cadeira de presidente da República. Pero usted es candidato. Que se haya inscrito por parte de Brasil, ¿qué le parece? Peraí, gente, eu não compreendo muito espanhol. ¿Qué le parece? La presidencia se define en octubre. Usted podría tomar decisiones. ¿Qué le parece la candidatura de Michelle Bachelet? De Bachelet, aonde estão falando? Para qual? A la ONU. Secretária-geral da ONU. Brasil, México e Chile apoiaram o nome dela para secretária-geral da ONU. Não, infelizmente a ONU deixou de ter legitimidade há muito tempo. A ONU é uma organização que vem se mostrando, inclusive, com muita contaminação ideológica. Eu acho que os países têm que ter suas relações mais diretamente ou em blocos mais organizados, pensando sempre nos interesses de seus povos. Meu pai está numa situação. Vou voltar aqui. Meu pai está, obviamente, numa situação não tão boa. É um injustiçado, um perseguido político, foi condenado por seus inimigos. Ele é muito forte, está com a mentalidade muito forte, muito consciente do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas, obviamente, nós vamos trabalhar para tirá-lo dessa situação o quanto antes. Com certeza, a justiça vai ser feita ao presidente Bolsonaro. Vamos honrá-lo mais rápido do que muitos imaginam. Se usted es presidente, lo va a indultar? Essa notícia de que eu sentei com a Colômbia por bastante tempo é mentirosa. Eu encontrei com a Colômbia já tem algumas semanas, muito rapidamente depois do plenário, onde a gente conversou. Flávio Bolsonaro, escuchábamos al hijo de Jair Bolsonaro en punto de prensa al llegar al Congreso para participar de este cambio de mando. Eu encontrei com a Colômbia já tem algumas semanas, muito rapidamente depois do plenário, onde a gente conversou basicamente sobre o cenário político, nada de mais avançado. Então eu espero aí que o presidente da Colômbia convoque logo uma sessão do Congresso Nacional para que possamos apreciar não só a questão da CPMI, mas também a questão de derrubada do veto da dosimetria, que é o primeiro passo para começar a fazer justiça com tantos perseguidos no Brasil. Em relação ao impeachment de ministros do Supremo? Não, qualquer ministro que eu entenda que cometeu algum crime contra a lei de responsabilidade, eu assino o impeachment, eu sou a favor, tem que ser investigado. Eu acabei de protocolar um requerimento também para aditar aquele outro requerimento de CPI sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, para incluir ali o Fernando Haddad, para incluir o Galípolo, para incluir o Rui Costa, para incluir o empresário lá o Augusto Lima da Bahia. Já que é para investigar, vamos investigar todo mundo. Por que estão querendo proteger o governo Lula, se nas conversas foi dito que o próprio Lula recebeu pessoalmente essas pessoas para tratar de Banco Master? Então todos têm que ser ouvidos para que a justiça seja feita com todo mundo e que não haja mais uma vez direcionamento numa CPI, como o senador lá, que é o autor da CPI, costuma fazer. Deturpa tudo, pergunta, traz pessoas que não têm absolutamente nada a ver com as investigações para querer aparecer no momento político. Só mais uma pergunta. Obrigado. E o presidente Lula realmente desistiu da viagem por causa da presença? É o que vocês da imprensa estão falando, mas é a cara dele, né? Uma pessoa que pensa pequeno, que não aceita estar perto de pessoas que pensam diferente dele. Então ele é um intolerante, ele é que tem o ódio guardado no coração e o rancor. Eu peço a Deus aqui que liberte o Lula desses sentimentos ruins. Muchas gracias. Obrigado. Eu vim aqui para prestigiá-lo na cerimônia de posse dele, né? Dar um abraço, enfim, uma coisa mais protocolar. Então a minha família tem muito apreço por eles, muita proximidade em eventos que são eventos conservadores pelo mundo. Então estamos muito felizes aqui com a presença na posse do presidente Cássio, mas não tem a princípio, não tem conversa marcada, nada disso. Tá? Viene com um mensagem. Então, eu espero encontrar com ele aqui, dar um abraço também. Inclusive agradecer ao presidente Milei, porque ele acabou de conceder asilo permanente a um perseguido político brasileiro na Argentina. Espero que seja o primeiro de muitos ali, porque
porque os brasileiros foram para lá em busca de esperança, em busca de viver num país democrático, e assim que a democracia retornar plenamente ao Brasil, eles possam retornar para o nosso país, para as suas casas. É a mesma situação de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um convidado por ser filho de Jair Bolsonaro. Ele não é uma autoridade hoje à frente de um país, não é um presidente, nem um rei. Então ele não estaria nessa posição. Por isso que há muitas críticas feitas nos bastidores a mim, a Tânia Falcão, da própria diplomacia brasileira, que não faz sentido Lula não ter ido, porque ele teria destaque como presidente do Brasil, diferentemente de Flávio Bolsonaro, que não teria o mesmo destaque que ele. Ó, vocês veem a imagem de Flávio Bolsonaro agora. Aqui, de paletó cinza, cumprimentando uma mulher. Então a gente vê que há uma série de autoridades. Mauro Vieira também está presente neste momento na cerimônia. Mauro Vieira está sentado, de óculos, vocês conseguem observar, do lado de Flávio Bolsonaro. No laço, né? Essa informação que, enfim, é o que vai repercutir. A imagem do Flávio Bolsonaro circulando. Ele está ao lado da esposa dele ali com muita tranquilidade, até sendo abordado pelas pessoas, Uribe, para tirar fotos. O Mauro Vieira está bem atrás mesmo, você conseguiu enxergar. E sério. Quem está fazendo essas imagens exclusivas é a nossa Luciana Tadeu, com a câmera dela, tá? São imagens exclusivas da CNN Brasil, mostrando o Mauro Vieira ali, sem falar com muita gente. O Caio Junqueira trouxe informação que ele levou uma carta a José Antônio Casti, uma carta do presidente Lula, e aí o Flávio sendo tietado neste momento na cerimônia de posse. Enfim, foram escolhas de Lula para não estar presente. O governo Lula, de fato, tentou, inclusive, demover o Palácio de la Moneda, a sede, né, o governo chileno, deste convite a Flávio Bolsonaro. Tentou demover a equipe que organiza a posse de José Antônio Casti de convidar um senador da República Brasileira, mas que vai, provavelmente, né, mantido aqui todo o curso político traçado pelo PL e pela família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro será candidato à presidência da República do Brasil em outubro deste ano. Matheus Teixeira, a sua apuração, muito boa tarde. Boa tarde, Yuri, Débora, todo mundo que nos assiste. Exatamente, o presidente Lula estava decidido a ir na posse do novo presidente chileno. Quando recebeu a informação de que o senador Flávio Bolsonaro também havia sido convidado, ele ficou reticente e tentou, sim, a chancelaria brasileira demover o governo chileno, o futuro governo chileno, na verdade, que irá tomar posse, de convidar Flávio Bolsonaro, porque isso inviabilizaria a participação do presidente Lula na posse, justamente porque, na avaliação do governo Lula, não cabia ali, de alguma maneira, dividir o holofote com quem vai ser o seu adversário nas eleições desse ano, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Mas a diplomacia brasileira não teve sucesso. Os chilenos mantiveram o convite a Flávio Bolsonaro e daí então que o presidente Lula cancelou a ida que já estava praticamente certa na posse do novo presidente do Chile. Vamos lembrar que Casti era conhecido como Bolsonaro chileno, ou seja, ele tem sim um alinhamento estratégico e mundial com todo mundo aí desse campo político, não só com a família Bolsonaro, como com Javier Milei na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos e todo mundo que reza a mesma cartilha, essa nova direita aí que está em ascensão no mundo desde a vitória de Donald Trump, a primeira vitória de Jair Bolsonaro, também tem representantes na Europa desse mesmo movimento, e Casti, apesar de fazer questão da presença de Lula, tiveram um primeiro bom contato, mas ele também não abriu mão de estar ali com seus aliados no campo mundial da direita, e justamente por isso que, depois de rejeitar essa investida do governo brasileiro para tentar fazer o recuo da chancelaria chilena sobre o convite a Flávio, daí neste momento o presidente Lula, portanto, diz que não irá mais, não quer ele estar junto com o Flávio Bolsonaro. A ideia era ele próprio levar uma comitiva de deputados, parlamentares mais alinhados ao governo e até mesmo de centro, mas não seus adversários políticos. Diante disso, o presidente Lula cancelou e agora o representante deve ser Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, estará lá em nome do presidente Lula. Muito parecido, a gente vive esse episódio, né, Yuri e Débora, em relação à posse de Javier Milei, mas na época, em vez de Flávio, quem esteve foi o pai dele, não estava preso ainda na época, Jair Bolsonaro, e o presidente Lula se negou aí, também não quis ali dividir os holofotes e estar no mesmo ambiente que seu adversário. O discurso do governo brasileiro nos bastidores é que, do ponto de vista institucional, o correto seria o convite ao presidente do país e não a seus adversários políticos, mas os aliados de Flávio ali sustentam que ele é parlamentar, ele, portanto, tem uma representatividade eleitoral no Brasil como senador e por isso também o convite faz sentido, mas de momento a situação é essa, o presidente Lula queria ir, Flávio Bolsonaro acabou sendo convidado, ele tentou demover esse convite a Flávio Bolsonaro, mas não teve sucesso e por isso cancelou a ida à posse do presidente chileno, Débora e Yuri. Matheus Teixeira, e é tão interessante essa apuração que você traz, porque ela casa com o que Flávio Bolsonaro me disse. Olha só, você está dizendo o seguinte, o governo brasileiro até tentou demover, não, né, melhor não, é adversário,
que o Flávio me disse para mim e para a Luciana Tadeu? Ele disse o seguinte: estou representando o Brasil aqui, já que o presidente Lula não veio, estou sendo tratado com honras de chefe de Estado. E aí você imagina, Yuri Pita, Matheus Teixeira, se Lula chega sendo tratado como chefe de Estado, que de fato o é, e o seu adversário Flávio Bolsonaro também. Seria um constrangimento muito grande para o presidente Lula. Agora, essa motivação, quer dizer, você conversando com fontes ali do governo, aquelas fontes que tentam, né, dourar a pílula, digamos assim, não, o presidente Lula estava cansado da viagem que fez lá para a Coreia, etc. Por isso que ele não vai, mas, enfim, você traz, né, você, Tainá, trazem essa apuração da preocupação em relação, Yuri, ao constrangimento. E, de fato, pelo que Flávio disse que está sendo tratado lá no Chile, Santiago, que ele chegou por volta de 2 horas, mais ou menos, que foi quando consegui falar com ele por telefone, e ele disse que está sendo tratado como chefe de Estado, com honrarias de chefe de Estado. Durante a posse a gente vai ver, mas, ao que tudo indica, seria, de fato, um constrangimento. Por isso, essa sua apuração, Matheus, ela é ainda mais tão importante. Sem dúvida, né? E Débora, e só para complementar o que você e Matheus estão trazendo, né? Eu estava recuperando aqui quando que Lula e José Antônio Castro estiveram juntos, tiveram esse primeiro contato tete a tete, foi no fim de janeiro. A gente está falando aqui de pouco mais de 40 dias. Hoje é dia 10 de março. Esse encontro foi dia 27, se eu não me engano, aqui de janeiro. E olha só como são as percepções de ambos, inclusive da boca do próprio Castro. Foi, olha, tivemos aqui na reportagem do Guilherme Rajão, que foi enviado da CNN Brasil para a cidade do Panamá naquela ocasião, naquela cúpula. Foi uma reunião muito boa, bilateral, onde estivemos com ministros e vamos seguir tendo novos encontros. As equipes trocaram contatos para continuar conversando sobre os temas que nos interessam em conjunto. Foi uma declaração do então presidente eleito José Antônio Castro, que vai tomar posse nesta quarta-feira. E ele até usava um bottom com a bandeira do Brasil e disse: isso reflete o que nos interessa, que as nações vão muito bem, que a América Latina vá bem. E enfim, no fim das contas, diante do cenário eleitoral aqui, né, Matheus e Débora, e do quanto promete ser muito acirrada a corrida eleitoral, com Lula candidato à reeleição e Flávio Bolsonaro candidato pelo campo da oposição, o quanto esta tensão que as últimas pesquisas demonstraram, né, o quanto essa disputa acirrada tensionou o clima a ponto de não querer uma divisão de holofotes na posse de um outro chefe de Estado aqui no continente sul-americano. E para concluir, Matheus e Yuri, é interessante porque, a despeito dessa boa relação que os dois tiveram, né, nesse primeiro contato entre um líder da direita e um líder da esquerda, Lula e Casti, é interessante porque a gente vê que com o convite feito, direcionado a Eduardo Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, Planalto tentou demover da ideia de convidar. Mesmo assim, eles mantiveram. Mostra o quê? Mostra que a direita e a família Bolsonaro segue muito bem articulada com lideranças internacionais, ao menos da direita. Muito obrigada, Matheus Teixeira. Bruno, que é para isso que a gente está aqui. Saiu hoje, né, quentinha aqui, a pesquisa Quest, então a gente já vai comentar para quem está acompanhando, e tem essa novidade que pela primeira vez o Lula e o Flávio estão empatadíssimos. O que eu falei? O Lula e o Flávio, tá certo. O Lula e o Flávio estão empatadíssimos aí no segundo turno, com 41%, porque até então a gente estava vendo os dois empatados, né, Bruno? Mas dentro da margem de erro, o Lula um pouquinho acima. Mas agora o Flávio chegou ali, né, como eu disse ali na introdução, de dezembro para cá, o Flávio conseguiu dar esse salto, né, e chegar no cangote do presidente Lula, muito por conta, né, de uma expectativa do eleitor de renovação da cadeira presidencial, ou porque o eleitor está descontente com o próprio presidente Lula? Bruno, o que explica esse dado? Olha, Andresa, eu acho que a gente sempre tem que olhar para todas as pesquisas, né? A gente teve várias pesquisas nas últimas semanas aí que saíram, e todas elas apontam para uma tendência, né? Independentemente do número ser, um deu 42, 41, outro deu 43, 40, o fato há uma aproximação da candidatura de oposição à candidatura do Lula. O que a gente está tendo nesse momento? Um repeteco do que foi a eleição de 2022. Ou seja, naquele momento você tinha o Bolsonaro sentado na cadeira de presidente, o Lula como oposição imediata, chegando no Bolsonaro. O que aconteceu naquela eleição foi o Lula termina o primeiro turno à frente do Bolsonaro. O que a gente está tendo agora, nesse momento?
O Bolsonaro ainda, o Flávio Bolsonaro, que é o representante do bolsonarismo, ainda um pouco atrás do Lula no primeiro turno. Quando vai para o segundo turno, é aquela guerra que a gente tem falado em todos os programas, chamada guerra de rejeições. E é isso que vai determinar a eleição de 2026. Me parece que a ideia da terceira via está cada vez mais enfraquecida, apesar de, depois de um longo e tenebroso inverno, os candidatos do PSD resolveram assumir uma candidatura. É muito engraçado, porque os três ficam se apresentando juntos, né? Parece aquele negócio de... Mandato coletivo. E isso, eu veio isso na minha cabeça na hora. A gente está falando da inteligência artificial, eu falei, agora temos o presidente de mandato coletivo. É um negócio completamente maluco para o Brasil. É bom, né, Bruno? Porque é tanto impeachment que tem no Brasil que já elege 3 logo, se um cair já tem o outro, já não tem nem trabalho de ficar fazendo eleição. Não precisa ter o vice, né? O vice é sempre um problema, né? Discutindo o vice já tem 3 presidentes, pronto. Mas é um pouco isso. Então, com essa difusão da candidatura coletiva da terceira via, você só tem 2 polos, né? As pessoas só conseguem enxergar esses 2 polos. E, novamente, a gente está indo para um enfrentamento franco entre esses 2 polos. A diferença é, o Lula ainda mantém alguma margem do primeiro turno, em relação ao Flávio, e daí esses candidatos de oposição ajudam nessa situação, porque quando você tira esses candidatos, você vai para o segundo turno, que é um cenário um contra o outro, daí você tem um empate absoluto. Nessa pesquisa Quest, apontando 41-41, outras pesquisas apontando um empate dentro da margem de erro, e outras até colocando o Flávio na frente, né? Tiveram algumas que colocaram o Flávio na frente, não foi o que a maioria pegou, mas algumas delas acabaram mostrando isso. O fato é, estamos com um empate absoluto. E esse empate absoluto se dá por única e exclusiva razão de que o governo Lula não está entregando o que a população espera dele. Se ele estivesse entregando o que a população esperava dele, ele estaria com uma margem um pouquinho melhor, repetindo, vamos dizer, se ele tivesse mantido o que foi a eleição passada. Ele já estaria um pouquinho na frente, já que ele ganhou a eleição, e se ele tivesse melhorado a vida das pessoas, como prometeu na eleição anterior, talvez essa distância fosse maior. O fato é que isso não aconteceu e estamos com um empate técnico. E agora, só fazendo um parênteses, e discordando de um professor que eu tive, de um grande estudioso de pesquisas, que é o professor Alberto Almeida, mas discordando dele nesse ponto, talvez se a gente tivesse um outro candidato, não a preço de hoje, mas para frente, esse segundo, talvez fosse muito mais fácil conseguir o voto dessas pessoas que não querem nenhum nem outro, e seria o caminho mais tranquilo para se vencer o governo Lula, se tivesse um outro candidato que não fosse o bolsonarismo. E a explicação para isso são essas altíssimas taxas de rejeição que a gente vê na pesquisa Quest.